Olá pessoal, tudo bem? Continua a todo vapor a sessão lá no Senado, a sessão de julgamento de Dilma Rousseff. E o que mais tem sido comentado nas redes sociais, nos sites, nos bastidores, é a decisão do Lewandowski de transformar Júlio Marcelo de testemunha a informante. Eu expliquei um pouquinho no outro vídeo, mas tem muita gente querendo saber qual é a diferença, o que isso vai impactar, como é que a turma que está lutando pela nação e contra a turma de Dilma Rousseff deve proceder. Então eu vou explicar. Retomando, foi o seguinte, o Lewandowski acatou um chororô sem pé nem cabeça do Zé Eduardo Cardoso, mostrando inclusive que os dois, de alguma forma estão jogando juntos. Eu já disse pra você que o Lewandowski tem mantido mais ou menos a ordem nas sessões enquanto presidente, porque ele é obrigado, porque tudo tá televisionado, porque o Lewandowski é vermelho, tem uma estrela do PT no peito desde criancinha. Ponto. Isso é fato, consumado. Mas aí o Lewandowski se agarrou lá na argumentação do Zé Eduardo Cardoso, que disse um blá blá blá, que Júlio Marcelo incitou a população a pressionar o Tribunal de Contas para que reprovasse as contas de Dilma Rousseff, blá blá blá. Abriu lá o Código Penal, abriu o Código Civil, leu 2 artigos, dizendo que no artigo X, ele deveria estar em suspeição. No artigo do outro Código Y, ele, na verdade, se confessasse a suspeição ou aquilo que cometeu, poderia ser perdoado e ouvido na condição de informante, foi o que aconteceu. Na prática mesmo, no frigir dos ovos, para a população e para o Senado, no resultado do impeachment, isso não muda muita coisa, quase nada. Mas então, aonde que está o busilis? Qual é a questão da história? A questão é a seguinte, gente. Como testemunha, o depoimento, oficialmente, tá? Oficialmente, do Júlio Marcelo, tem mais peso. Como informante, tem um peso menor. Primeiro porque, como informante, ele não está sob juramento. Teoricamente, não seria obrigado a dizer a verdade. Apesar de que Júlio Marcelo, nós bem sabemos, sempre dirá a verdade. Até de cabeça para baixo. Júlio Marcelo sempre defenderá a verdade. Ponto. Mas qual é a estratégia da petezada e que foi abraçada pelo vermelhinho Lewandowski? É a seguinte, olha... Uma vez que o Júlio Marcelo já não está sob juramento, já não é testemunha e é informante, a turma da bancada da chupeta, o Jack, a turma de Dilma, terão aí mais um argumento, ainda que falacioso, para bater panela e dizer que Júlio Marcelo não deve ser levado a sério, afinal de contas, ele não estava sob juramento, ele não é testemunha, as informações prestadas não são informações com o peso das informações de uma testemunha, é mais uma tentativa de fazer uma chicana, que é o que essa turma aí do PT e seus aliados têm feito durante esse tempo todo. Agora, vamos lá aos argumentos, que foram acatados pelo vermelho Lewandowski, O Lewandowski que tem essa estrela do PT no peito, Ele tenta esconder, mas não consegue. Ainda que até agora tenha conduzido razoavelmente bem ali as sessões. Mas hoje ele deu uma escorregada boa, em acatar essa história aí levantada pelo Zé Eduardo Cardoso. Então o problema é que Júlio Marcelo se manifestou dizendo que a população precisa acompanhar de perto as contas do governo. O que tá certo. Em país democrático, viu, Lewandowski, que é assim que acontece. Só não pode acompanhar em países onde a ditadura impera, sabe? Aí não pode. Mas no caso da democracia funciona assim, Mas tudo bem, vamos lá. Aí o Lewandowski diz que ele está suspeito por isso, Está em suspeição por isso. A Simone Tebet, sempre genial, ela é sensacional, a Simone, Ela com a Ana Amélia formam uma dupla sensacional, De meninas que dão exemplo no Senado, enquanto aquelas duas mocreias lá, a Vanessa Graziotin e a Gleisi Hoffmann, ficam ali no mimimi, com aquelas vozezinhas insuportáveis, no nosso ouvido. Mas, noves fora, a Simone Tebet disse o seguinte, olha... O que vocês conseguiram na prática foi abrir uma janela para que nós, a bancada do bem, nós que lutamos pela nação, nós que lutamos a favor do impeachment, também possamos pedir a suspeição, a impugnação dos depoimentos das testemunhas de defesa de Dilma Rousseff. Ora, vamos lá, vamos relembrar os fatos, minha gente. Nelson Barbosa, aquele que foi ministro de Dilma, também foi testemunha na comissão do impeachment. E aí, vale? Eu acho que não vale. Por esse argumento, tá tudo em suspeito, tem que suspender o depoimento de Nelson Barbosa. Ponto. Mesmo aquele lá anterior, acabou. E a outra testemunha, uma das que integram aí o grupinho dos 6 de Dilma Rousseff, que é Esther Dweck, testemunha de Dilma, vai defender Dilma e já tá de malinha pronta para ser nomeada por Gleisi Hoffmann como assessora dela no Senado. Sabe o antagonista? Publicou inclusive o documento agora há pouco, gente, no gabinete de Gleisi. Ainda não foi nomeada, mas o termo tá assinado. E aí?
É um empreguinho, né? Um empreguinho pago com dinheiro público, uma grana boa para depor a favor de Dilma. E aí, pode? E o Lewandowski, então? Então, o Júlio Marcelo não pode colocar nas redes sociais dele que é a favor de que a população acompanhe as contas do governo. Mas o Lewandowski pode se encontrar às escondidas, na calada da noite, com Dilma Rousseff, que hoje é a acusada e que será jogada para fora do poder, numa sessão em que Lewandowski está presidindo? Então Lewandowski pode presidir a sessão, uma vez que se encontrou escondidinho com Dilma Rousseff no passado recente? Ora, minha gente, ora, né? Sejamos razoáveis, né? É indecente o fato de Lewandowski ter acatado, né, esse chororô da bancada da chupeta. Como eu disse, na prática não muda muito, né? Porque a gente já sabe o que aconteceu, estamos careca de saber. A gente já sabe dos crimes de responsabilidade de Dilma, a gente já sabe que ela vai ser empichada, a gente já sabe que o piso vai ser de 60 senadores, mas isso dá discurso para essa palhaçada, né? Esse circo armado pela bancada da chupeta continue, né, com o palhaço maior no picadeiro, que tem sido lamentavelmente o advogado de Dilma, o José Eduardo Cardoso, que é um homem preparado e que está se prestando a esse papel, sabe-se lá por quê, né? Porque, lamentavelmente, o que a gente está vendo é essa gente implodir, né, a biografia. A Dilma nunca teve biografia nenhuma, né? Mas é isso que está acontecendo. Então, gente, se Júlio Marcelo está sob suspeição, Lewandowski ainda mais. Essa senhora Esther Dweck, ainda mais. E os depoimentos de figuras que integraram o governo Dilma também. E aí, hein? Será que vale a pena entrar nessa queda de braço? Vocês não têm qualquer razão. Todos serão varridos, um por um, da política brasileira. É isso, pessoal. Curte, espalha, compartilha. Espalha para que as pessoas lembrem do passado recente. Quem tem memória curta ou finge que tem, vai se lembrar agora. E esse vídeo vai calar muita gente. Tchau.